iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Os povos antigos explicavam tudo o que os rodeava através da mitologia. Nós, com o enaltecimento do pensamento racional, deixamos de ver a importância dos mitos em nossas vidas. Com o autoconhecimento como foco, vamos conversar sobre mitologia e viagens místicas com o Frater Christopher Carnieri, que é mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná. Na Amorque atua como mestre do Pronaus Curitiba Centro e é pesquisador da URSI. Profissionalmente, é consultor em antropologia, tradutor de inglês e italiano e blogueiro. Frater Christopher, muito obrigada por atender ao nosso convite e estar participando conosco hoje. De nada, obrigado pela oportunidade. Bom, já que o nosso tema é mitologia e viagens místicas, como que a gente pode explicar o que é mitologia? Bem, mitologia, eu gosto muito de uma frase de Joseph Campbell, que foi um dos maiores especialistas do assunto, do século XX. Ele dizia que mitologia é um contexto para o desconhecido. É praticamente uma literatura do espírito. E o mito, ele é um elemento essencial em todas as religiões. E nesse aspecto, nessa essencialidade, esse elemento fundamental, ele se aproxima do misticismo, porque ele é um elemento em comum na gênese das religiões. Então, eu gosto de exemplificar isso da seguinte forma. Se a gente pegar vários vasos, das mais diversas formas e materiais, tamanhos, e colocar água em todos, a experiência espiritual é a água, é o misticismo, é a experiência igual em todas as religiões. Só que, dependendo do vaso, dependendo da cultura que essa experiência é vivenciada, ela torna formas específicas, particulares de cada cultura. E isso acaba gerando daí novas religiões. Cada religião, dependendo de uma cultura, vai seguir um caminho. Nesse ponto, mito e misticismo são muito parecidos, porque o misticismo como uma experiência espiritual, e o mito como as histórias sagradas que nascem dessa experiência. Certo. Então, em resumo, os mitos eles tratam dessas histórias sagradas sobre questões da morte, da vida, do sagrado, da relação do ser humano com o sagrado, que são, na verdade, os grandes mistérios. Então, quando eu falo mito, misticismo, são parecidos porque ambos tratam dos mistérios. E então, os mitos falam dessa transcendência do pensamento, que a lógica, o raciocínio não explica. E, normalmente, o nome mais usado quando se fala em transcender o pensamento é Deus. Sim. Então, seria isso. E existem várias formas, vários tipos de mitologia. Você pode falar um pouquinho a respeito dessa diferença de mitos que nós encontramos nas culturas antigas? Vamos lá. Bem, como eu falei, a história dos vasos, a diferença está basicamente na forma. O conteúdo é praticamente o mesmo. A gente pode visualizar da seguinte forma. Uma sociedade que vive basicamente no passado, no presente, tanto faz, mas que vive da agricultura, ela vai ter mitos relacionados às estações, à terra, e etc. Agora, uma sociedade baseada na caça já vai ter mitos relacionados aos animais, aos espíritos dos animais. Então, você vê como a mitologia ela depende do meio ambiente. O meio ambiente onde ela se desenvolve
é que vai dar essa forma a ela. Uma maneira, né, de interpretar a realidade. Exatamente, dependendo do ambiente onde ela nasce, né? Sim. Se é uma sociedade caçadora, uma sociedade de agricultores, né? Agora, o Campbell, ele listou 4 funções essenciais que existem em todas as mitologias do mundo. Indiferente se é uma sociedade agrícola, caçadora, tanto faz. Essas 4 funções foram encontradas em todas as mitologias, que são elas. A primeira é basicamente uma função, a primeira função da mitologia é basicamente mística, né? Então, ela dá para o ser humano, através das histórias, dos contos, uma conexão com a pré-existência da consciência. Por exemplo, o ser humano nasce, ele começa a ter consciência de que está num mundo, né? E os mitos que são contados ao ser humano, dessa dada cultura, vai fazer essa conexão do ser humano com o divino, com o mistério, que é com esse grande mistério da vida, né? E aqui eu acho uma coisa interessante, porque se você for ver bem, essa conexão é o primeiro passo das sociedades antigas. E nós, a sociedade, digamos, ocidental, contemporânea, a gente coloca isso praticamente como o fim da jornada, essa conexão. E como eles tinham essa conexão no primeiro passo, isso ajudava a exercer as outras funções de maneira mais coesa. São elas daí as outras, né? A segunda função é uma função cosmológica, que é você dar uma forma ao cosmos, aonde você vive, que são basicamente os mitos da criação, né? Então, no Egito Antigo tinha seus mitos, o cristianismo Deus criou o mundo em 7 dias. Então, essa função dá uma pintura do mundo, né? Digamos assim. Só que a nossa sociedade substituiu essa função pela ciência. Isso. Né? Então gera bastante polêmica, até se ensina no ensino religioso nas escolas, ou só ciência, né? Então, mas nós vemos o mundo através da ciência. Né? A terceira função é a função sociológica, de ordem social. Então, o mito, ele dá um rumo social, ele dá essa coesão para a sociedade, né? Que, digamos, as formas como são estabelecidos matrimônios. Em muitas sociedades tribais, por exemplo, o matrimônio era usado como forma de alianças tribais. A mulher só podia casar com homens de outras tribos, nunca com homens da mesma tribo, né? Não quero generalizar, mas em muitas sociedades acontecia isso, né? E para nós, uma comparação com a nossa sociedade é que esta função da mitologia foi substituída pela ordem jurídica. Então, nossa sociedade funciona socialmente através das leis, né? E em tribos antigas, sociedades tradicionais, isso era a função do mito. Né? E a quarta função, quarta e última, é pedagógica, que é dar para o ser humano, para aquele indivíduo de dada cultura, um mapa da vida, que é a infância, depois recebendo uma iniciação, passando para a adolescência, exercendo novos papéis, né? Então, o jovem que era uma criança pouco tempo atrás se torna adulto, ele tem que exercer o papel de guerreiro ou xamã, né? Depois, chegando à idade, a terceira idade, a idade mais avançada, ele já começa a exercer um outro papel, que seria o de conselheiro, fazer parte de um grande conselho, e depois o mito também dá essa saída da vida para a pessoa, que seria a grande iniciação, né? Certo. Que fazemos todos sozinhos. Né? Então, de maneira geral,
resumindo só essas funções, o que eu acho interessante é que nós, na sociedade contemporânea, fazemos exatamente o contrário. Porque nós estamos mais preocupados em dar um rumo à vida, os papéis que nós exercemos, o que não é fácil também. Sim. Depois a gente tem que se adequar a uma ordem social. Quem sabe, talvez, em determinado momento da vida, se a pessoa tem um despertar espiritual, ela busca mais a parte criacional de o que estamos fazendo aqui. E para um final de uma jornada, uma conexão. Né? Eu acho interessante essa inversão de trajetória. Sim. Né? Então, seria isso. E já que a gente está falando, né, da nossa sociedade hoje, então como é que a gente pode estabelecer uma relação entre o mito e o cotidiano, né? Uma importância dos mitos no nosso cotidiano? Acho que a gente já pode puxar justamente disso que você estava falando. Sim, justamente o link, a ligação é com a última função, né, pedagógica. Uma comparação entre a sociedade tradicional e a sociedade contemporânea é que, na sociedade tradicional, o indivíduo que tem que seguir um caminho, quando ele se torna, quando ele chega à maturidade, o papel dele é ser a ordem social, ele sem questionar. E aqui é um ponto interessante, importante. Ele não questiona a ordem social, ele veste ela e representa aquela ordem. Né? Ele mantém e vai passando, dando continuidade a ela. Né? Nós, na sociedade tradicional, na sociedade contemporânea, nossas exigências são outras. A gente quer que as pessoas critiquem, no sentido de, com a crítica, o senso crítico, que eles criem a própria responsabilidade, criem a própria mentalidade, né? Criem opinião própria. Né? Então, essa é a grande diferença de uma sociedade tradicional para uma sociedade contemporânea. Nós queremos que os nossos alunos, nossas crianças, criem uma personalidade de não aceitar as coisas simplesmente porque disseram, é assim. Sim. Então, uma pessoa que não desenvolveu um senso crítico, ela é vista meio com uma certa infantilidade na nossa sociedade. Né? E aqui eu acho que chegamos a um momento crucial, e daí o que a gente faz, né? Hoje, né, com relação a mitos? Nós vivemos uma sociedade em que o indivíduo precisa do seu próprio mito, que foi o que Campbell chamou de mito pessoal. Certo. O que é o mito pessoal? O mito pessoal é você desenvolver o seu próprio potencial. Ele dizia uma frase que ficou famosa, que é "Follow your bliss", que quer dizer, siga a sua felicidade, siga o seu entusiasmo. Né? E essa busca, ela não é uma viagem egóica, mas sim uma viagem mística, porque esse siga seu entusiasmo não está necessariamente ligado a uma profissão. Pode ser que sim, né? Mas se a pessoa se perguntar qual que é o meu chamado na vida, o que me faz se sentir vivo, essa é a pergunta essencial, não sentido. Se a gente for sair olhando para a vida buscando sentido, é uma busca ingrata. Porque nem sempre a gente vai arranjar sentido e significado em muitas coisas, mas sim o fato de se sentir vivo com aquilo. Pode ser que a pessoa queira cuidar da saúde das pessoas, dos outros, ou simplesmente cozinhar, que aquilo faz bem para ela. Né? Então, é esse encontro com o potencial que você pode dar para o mundo. E esse potencial é você mesmo. É ser você mesmo, Sim. não uma cópia. Então, essa é a grande foco do mito pessoal. Certo.
Bom, e já que nós estávamos falando, né, de diversas culturas, a nossa e as culturas tradicionais, então como que a antropologia, né, ela vê a mitologia? A gente pode estabelecer uma relação entre antropologia e mitologia? Assim, é uma relação direta, né? É, vejamos assim, a antropologia, ela é o estudo do homem. O que eu não gosto muito dessa definição porque ela é muito vaga, mas eu prefiro falar que a antropologia ela é um estudo da espécie humana, né, e como construtora de cultura, né? Para realizar esse estudo, então a antropologia se divide em 4 principais áreas. A antropologia biológica ou física, que é a evolução do corpo, do ser humano como biológico, né? E como que o corpo se adapta aos mais variados climas do globo, né? Do planeta. A antropologia linguística, a segunda área, que é como evolui a linguagem humana, né? As origens, as mudanças com o passar do tempo, né? A arqueologia, que é o estudo das sociedades, das civilizações do passado, através das ruínas, do que foi deixado, né? E a antropologia cultural, que é basicamente o estudo da cultura no presente. Então, a diferença entre arqueologia e antropologia cultural é que a antropologia cultural você tem as pessoas para perguntar, para estudar, né? Para interagir, né? Mas o objetivo é praticamente o mesmo, cultura. Certo. E aí vem a pergunta, né? O que é cultura? Bom, essa pergunta já foi bem mastigada, bem, né, por antropólogos e outros estudiosos durante o século, digamos, 20 ali, dos anos 60 para até os anos 80, quase que a exaustão. Para o momento, eu posso dizer, cultura é essencialmente comportamento, né? E o que fazem os mitos, se não moldar os comportamentos de um indivíduo que nasce em determinada cultura, sociedade. Então, quando o antropólogo ele vai estudar uma tribo, uma sociedade mais afastada, em algum momento da pesquisa de campo, ele vai encontrar lá um mito que dá sentido a tudo aquilo. Então, é como se você for descascando a cebola e lá no miolo tem um mito. Certo. Né? Nós também temos, só que gerando muita confusão, né? Até voltando um pouco à pergunta anterior, na questão do mito cotidiano, é isso que também gera muita confusão na nossa sociedade, porque existem muitas opções. Sim. Então a gente vive numa sociedade complexa, onde coexistimos com várias religiões, várias filosofias ao mesmo tempo, né? E essa é a grande confusão que gera muita ansiedade, porque na sociedade tradicional o mito dava essa coesão para a pessoa não precisava se perguntar, né? Então isso. Era único, né? Era único, né? E nesse sentido, então, o que são as viagens místicas? Certo. Essa é a pergunta, né? Bem, viagens místicas eu vejo da seguinte forma: uma viagem que proporciona você transcender, entre aspas, as próprias prisões culturais e favorecer o autoconhecimento, né? Para visualizar isso, é interessante ver o mundo, pegar o mapa mundi, assim, né? Então tem lá o mapa geopolítico, né? Todas aquelas rabiscos que dizem isto é uma nação, né? Então, se você vê o mundo como um mosaico de realidades imaginadas, né? A gente consegue entender daí o que vem a ser viagens místicas. Vou explicar. Segundo o antropólogo Benedict Anderson, no livro Comunidades Imaginadas, as nações são comunidades imaginadas, né? Elas só podem ser entendidas e compreendidas através das abstrações da mente. Então, o que é isso? Uma comunidade imaginada quer dizer que uma pessoa não conhece e nunca vai conhecer todos os membros daquela comunidade, né? Ao contrário do sentido clássico de comunidade, que é quando
todos se conhecem, você conhece a vida das pessoas. Alguns autores chamam isso de teoria da fofoca. Por quê? Porque justamente você saber da vida do outro cria um laço de pertencimento a um grupo, né? Agora, quando é uma comunidade muito grande, dizem que uma comunidade imaginada, já a partir de mais de 150 pessoas, ela começa já a depender do imaginário. E como que isso é feito, então? Esse laço de pertencimento, ele acaba sendo feito através dos símbolos, né? Uma comunidade imaginada, ela precisa de símbolos para existir. E quais seriam os símbolos? Bandeira, língua, gastronomia, esporte na nossa cultura, né, digamos. Música. É um símbolo arbitrário. Ele é escolhido para dizer isto é Brasil, isso é ser brasileiro, isso é italiano, isso é americano. Que vai me dar um sentimento de pertencimento Sentimento àquele de grupo. pertencer, né? Até o dialeto, a gíria, né? O sotaque, você já identifica, não, você é do sul, você é do norte. Né? Então você já cria laços de pertencimento só da maneira como você fala. Né? Então isso é simbólico. Sim. Né? E quando você viaja, então, você está propiciando entrar em contato com essas realidades imaginadas, outras realidades imaginadas diferentes da tua. E isso, claro, se você se permitir tal experiência, né? Se você abrir os olhos para perceber, 3 palavras interessantes: perspectiva, percepção e reflexão. Né? Se você tiver essas 3 palavras quando você começa a viajar e ver realidades outras, né? Então você começa a transcender o próprio etnocentrismo, né? Os próprios valores, né? E aí eu gosto de uma frase, uma das minhas preferidas, que é de Robert Louis Stevenson, autor de A Ilha do Tesouro, clássico da literatura. Ele disse: não existe terra estrangeira, apenas o viajante que é estrangeiro. Então, se tivesse isso em mente quando alguém for fazer, uma pessoa for fazer a próxima viagem, então você, puxa, mas realmente a Terra é única. Agora, se eu vou para um lugar, o lugar é socialmente construído. Sim. Né? Tanto arquitetura, vestimenta, que as pessoas chamam isso de cultura. Né? Então, você se abrir a ver que o mundo é feito de um mosaico de realidades imaginadas, né? Você já começa a transcender certos conceitos para... Opa, e o que tem além disso, então? Acho que essa é a pergunta que faz uma viagem mística, né? O que existe, então, além da identidade? Quando eu fiz o mestrado em antropologia, minha pesquisa foi sobre italianidade, né? Então, eu fui para a Itália ver justamente o que os ítalo-brasileiros buscavam ao ir para a Itália, né? Questões identitárias, né? E tudo mais. Resumidamente falando, eu posso dizer que muitos se descobriram brasileiros quando chegaram na Itália, né? E aqui se faziam italianos, né? Não existe nada de errado nisso, não é um julgamento, mas é algo que acontece normalmente, né? São as projeções imaginárias de você pertencer a um lugar que na verdade você não conhece. São laços, memórias familiares, né? Que são passados de geração em geração. Só que eu, quando estava lá, daí fazendo essa pesquisa, eu tive um insight, que é, bom, se as pessoas entram nesse jogo identitário, quando se deslocam geograficamente, o que existe além da identidade? Sim. Né? E aí começa a questão da viagem de autoconhecimento, né? E qual que é a relação entre mitologia e viagens místicas? É interessante. O Lévi-Strauss, né, foi um dos antropólogos mais influentes do século XX, né? Ele via os mitos como uma partitura musical. Então, se a gente visualizar a partitura na horizontal, digamos que é aquela influência da ordem social, né? E se você pegar os mitos no lado vertical,
né, essas dimensões, né, você tem o mito como uma dimensão mais espiritual. Quer dizer, da onde vem essa história, da onde vem esse sentido, que dá sentido que dá coesão a essa ordem social. Então, você vê, ele dizia que os mitos eles funcionavam em diferentes dimensões. E aqui eu faço, por própria conta e risco, mas é uma visão que eu tenho como antropólogo, eu vejo uma semelhança muito grande com o ato de viajar. Porque a viagem, ela pode funcionar em diferentes dimensões, né? Tanto o deslocamento geográfico, de você ir do ponto de partida para o ponto de destino, como também uma ascensão, uma transcendência espiritual, quando você transcende essas realidades imaginadas, né? Como um exemplo só, né? Então, e também a própria história da jornada do herói, né? De Campbell. Você sair do teu... Quer dizer, você atender o chamado, sair da tua zona de conforto e entrar no campo do desconhecido. E como dizia Campbell, mitologia é um contexto para o desconhecido, e o que é viajar se não é entrar no desconhecido? Né? Então, eu acho que a relação está aí, né? Então, para a gente poder, vamos unir tudo isso que a gente comentou, né? Então, é possível a gente abordar realmente a viagem como uma forma de estudo prático do misticismo, já que a gente está falando sobre o autoconhecimento? Ah, sim. Lembrando que a Mork, ela enfatiza que o misticismo é um estudo prático, né? Caso contrário, nós cairíamos no intelectualismo, né? Sim. Agora, transcendendo as realidades imaginadas, as comunidades, as pessoas tendo percepção disso, né? Tendo consciência disso, e começam a se perguntar, existe algo além? Aqui entra o misticismo de novo. O que Evelyn Underhill falou no livro Misticismo é a arte da união com a realidade. Que realidade é essa? Sim. Se socialmente ela é construída, né? Então, a partir do momento que eu me abro para a possibilidade de que, opa, isso é socialmente construído, então o que tem além? É uma forma prática de experimentar esse contato com algo que transcende o pensamento, né? Sim. Que favorece essa reflexão. E eu acho interessante o tema viagens para trabalhar misticismo, porque é um tema que as pessoas podem fazer por si próprias. Todo mundo viajou, vai viajar, né? Ou tem um sonho. Ou tem um sonho de viajar, né? Então, é um momento que é uma experiência causa ansiedade, porque é desconhecido, principalmente se você vai para um lugar que você nunca esteve. E, então, é um campo que pode ser muito bem explorado no estudo espiritual, né? Nossa, Christopher, muito obrigada. Passou voando a nossa conversa. Passou mesmo. Né? Quero te agradecer muito. Tem alguma palavra final que você gostaria de deixar? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, existe a metáfora de que a viagem... Não, existe a frase que a viagem é uma metáfora para a vida, né? Por que não, então, usar a viagem como um caminho para ver além das realidades no plural em busca de uma realidade no singular, né? Acho que fica a reflexão. Bacana, Christopher, muito obrigada. De nada. E aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenceharmonia@morc.org.br, e o aguardamos, então, em nosso próximo programa. Muito obrigada pela participação e paz profunda.